Bom, vamos falar sobre o caso Brian Thompson, porque há muitas coisas acontecendo neste momento. Está circulando por todos os lugares e há uma grande discussão sobre o que aconteceu e a pessoa que é suspeita de ter cometido o crime. Presumo que até este momento, se ao menos abriram o celular, foram ao Twitter, ao Instagram, ao TikTok, mesmo se ligaram à televisão, terão visto o caso do diretor executivo assassinado. Brian Thompson morreu no dia 4 de dezembro de 2024, há alguns dias. Ele era o diretor executivo da seguradora de saúde United Health, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. Nascido em 10 de julho de 1974 em Iowa, Brian se formou no ensino médio em 1993 e foi para a Universidade de Iowa, onde se formou com um diploma em administração de empresas, com um mestrado em contabilidade em 1997. Lá mesmo conhece sua esposa, uma aluna destacada desta mesma universidade. De 1997 a 2004, Thompson trabalhou na PricewaterhouseCoopers, ou PwC, como gerente no grupo de serviços de consultoria de transações da prática de auditoria. Juntou-se ao United Health Group em 2004 e foi nomeado diretor executivo dos programas governamentais da United Healthcare, que incluíam Medicare e aposentadoria, bem como divisões comunitárias e estaduais em 2021. Sua compensação total foi de $9.600.000 em 2021, $9.800.000 em 2022 e $10.200.000 em 2023. Estima-se que para 2024, até o final deste ano, o número teria aumentado bastante. Sob sua liderança, os lucros da United Healthcare aumentaram de 12 bilhões em 2021 para 16 bilhões em 2023. E qual era uma das estratégias para ganhar mais, ano após ano? A resposta é bastante fácil, ignorando injustificadamente os pedidos de pacientes doentes para serem cobertos pelo seguro. Esse tipo de decisões fez com que ele tivesse muitos inimigos. Sem poder de qualquer forma, pessoas comuns, sem a quantidade de dinheiro que ele possuía. Mas ele era tão odiado pelas pessoas que até começou a receber ameaças pouco antes dos acontecimentos. Então foi no 4 de dezembro de 2024 que alguém tirou a vida dele. Naquele dia, às 5:30 da manhã, um homem que escondia sua identidade deixou o High New York City Hostel e foi de bicicleta até a rua West 54, chegando em apenas 10 minutos ao local. Às 5:41, o homem chegou ao Hotel Hilton de Midtown, onde a companhia de seguros United Healthcare estava tendo sua reunião anual de investidores. Ele andou em círculos, caminhou para lá e para cá, até entrar em um Starbucks da área. As câmeras de lá conseguiram captar parcialmente seu rosto, já que ele estava escondido com seu casaco. Às 6:20, ele foi visto pelas câmeras, caminhando pela rua West 55. Às 6:30 da manhã, 15 minutos antes dos fatos acontecerem, o suspeito foi visto caminhando perto da área onde ele atiraria. Antes disso, ele faz uma ligação. 14 minutos se passam desde então, e às 6:44 da manhã, Brian Thompson chega à entrada do Hilton. Ele caminhava em direção a ela. Às 6:45 da manhã, o atirador aparece atrás de Brian Thompson e começa a atirar. Sua arma trava e pode-se vê-lo tentando consertá-la. Ele atira novamente e Thompson desaba no chão. Não posso mostrar todo o clipe do que aconteceu, porque, obviamente,
O YouTube não vai me deixar mostrar como alguém mata outra pessoa. Claro que não. Mas posso mostrar os primeiros segundos de onde eles estavam se posicionando. Ele aparece diretamente de trás. Depois de cumprir seu objetivo, o atirador fugiu da cena a trote. Uma foto capturada naquele momento por uma pessoa que passava por ali mostrou ele cortando por uma passagem de pedestres, onde mais tarde a polícia encontrou um celular, que ainda está sob investigação. Parece que ele escapou em uma bicicleta da cidade, indo para o norte. Às 6h48 da manhã, a polícia encontrou o corpo de Thompson na rua, em frente ao Hotel Hilton. Enquanto isso, o suspeito estava com a bicicleta entrando no Central Park. Às 7, ele descartou a bicicleta e uma mochila e foi embora em um táxi. Às 7h30 da manhã, ele chegou a uma estação de ônibus, como queiram chamar, onde foi visto entrando, mas não sair. Para os meios de comunicação, ele havia desaparecido. Enquanto isso, a polícia havia encontrado a mochila que ele jogou no Central Park, que continha notas de Monopoly. Isso claramente já era uma mensagem. Além disso, uma parte importante de tudo isso é que as cápsulas de balas encontradas na cena tinham escrito negar, defender, depor. O assassinato do diretor executivo, mais as notas de Monopoly, claramente colocadas de propósito, mais estas palavras eram uma mensagem muito clara. Agora, essas 3 palavras são as 3 Ds das seguradoras. Traduzido seria negar, defender e depor. Essa frase é parte das estratégias utilizadas pelas seguradoras para evitar pagar as reivindicações dos pacientes. Ao mesmo tempo, as 3 Ds em questão são o título de um livro de 2010 que critica justamente essa indústria da saúde. A frase completa seria: atrasar pagamentos, negar reembolsos e justificar suas ações. Dado que o caso chamou tanta atenção, imediatamente foram feitas coletivas de imprensa informando sobre a situação e pedindo que qualquer pessoa com detalhes sobre o agressor falasse com a polícia. Além disso, algo que se mostrou bastante curioso desde o início é que os oficiais ficaram impressionados com a maneira como o crime foi cometido. Era muito precisa, parecia muito planejada, muito bem executada. Sem realmente querer elogiar tanto o agressor, é claro, porque ele havia matado uma pessoa. Era notável que havia um tipo de admiração pela maneira como ele havia feito isso. Além disso, havia acontecido de manhã, quando todas as pessoas estão acordando para ir trabalhar, quando já há pessoas na rua e ele conseguiu escapar, porque a polícia não conseguiu encontrá-lo. Foi oferecida uma recompensa de $10.000 para encontrar a pessoa, algo que para muitos parecia pouco por dar informações sobre um homem que as autoridades apresentavam como um verdadeiro assassino profissional. Eles o retrataram tão bem na mídia que realmente ninguém queria dar informações, além do fato de que desde o início, as pessoas, o público que estava assistindo o que estava acontecendo, tinham respeito por ele. $10.000 eram insuficientes. Enquanto as notícias tentavam dar algum respeito à vítima e contexto da situação, nas redes sociais era notável o descontentamento das pessoas, que não era pelo assassinato, mas por dar tanta importância à vida de alguém que não dava nada pelas pessoas que deveria proteger. Acontece que a seguradora, para a qual Thompson trabalhava, havia feito muito pouco pelos seus clientes. O trabalho da seguradora era, para ser clara, cobrir as despesas médicas das pessoas que contratavam seus serviços e pagavam mês a mês. A companhia foi justamente a que decidiu implementar uma inteligência artificial que negasse a maior quantidade de pedidos possível. Isso em um país onde a saúde pública
é quase inexistente. Se torna uma sentença de morte. E vale esclarecer também que Thompson teve um salário de milhões de dólares em 2023. E, como eu disse, visava mais para 2024. Não havia pessoas lamentando sua morte, mas sim o contrário. As piadas e memes sobre a situação não demoraram a chegar, assim como os testemunhos de americanos falando sobre suas próprias experiências em que seus familiares morreram por não poderem arcar com as despesas para tratar suas doenças, que supostamente estavam cobertas por este seguro ou por outros. Porque vocês me dirão para que serve contratar uma seguradora ou uma empresa que promete cobrir suas despesas com seus pagamentos, se no final não vai fazer isso e ainda fica com seu dinheiro. Não me importo porque o diretor executivo da United Healthcare também tinha família. Minha mãe faleceu por complicações do diabetes. O diabetes requer um monte de suprimentos. Não apenas coisas como bombas, insulina, lancetas, tiras de teste. São coisas como baterias, lenços de álcool, curativos, tampas, gaze. 6 meses antes da minha mãe falecer, a piora da saúde fez com que ela percebesse que todos os tratamentos prescritos e a deterioração, os últimos 10 a 15 anos de sua vida não seriam cobertos. A insulina da qual sua vida dependia, as bombas das quais sua vida dependia e as baterias que vão nessas bombas. Na manhã seguinte à morte da minha mãe, e estou falando nem 24 horas depois, às 7 da manhã, na manhã seguinte à morte da minha mãe, uma caixa cheia de todos os suprimentos da minha mãe para os próximos 4 por 6 meses. Apareceu na minha porta. E dentro da caixa, com todos os seus suprimentos, havia uma carta que dizia: devido à mudança na sua situação atual, agora temos totalmente segurado e coberto seus suprimentos. A situação atual foi listada como morte. Respiração do paciente. Faz sentido que todas as empresas de seguro de saúde nos Estados Unidos agora tenham retirado seus CEOs de seus sites, porque não é uma questão de se isso acontecerá em seguida, é quando. Havia muitas pessoas que não se importavam se o assassino fosse capturado. Na verdade, eu diria que o crime em si tinha chegado a ter uma visão positiva. Não pela morte de uma pessoa, mas pelo que aquela morte significava. Obviamente, houve aqueles que não pensaram da mesma forma. Houve pessoas dizendo, como pode ser, que falem assim da morte de uma pessoa. Mas bem, eu não sou vítima de uma dessas seguradoras. Então, não vou dizer nada. De qualquer forma, a discussão mudou 9 de dezembro, quando finalmente encontraram um suspeito chamado Luigi Nicolás Mangione. Luigi foi acusado perante as autoridades por uma funcionária de um McDonald's em Altoona, na Pensilvânia. Quando interrogado, apresentou uma identificação falsa, a mesma usada para se registrar no albergue de Nova York, e também tinha uma arma com um silenciador semelhante à usada no ataque. Com ele, levava um manifesto de menos de 300 palavras, escrito por ele mesmo, no qual repudiava a indústria da saúde que se beneficiava dos pacientes. Foi assim que ele foi preso com uma acusação de assassinato, além de mais 5 acusações por porte de arma sem licença, falsificação e posse de instrumentos do crime. A pistola que ele carregava é conhecida como arma fantasma, e nos Estados Unidos não é necessário ter uma licença para criá-las para uso pessoal. A definição é simplesmente uma arma caseira, algo que se faz sozinho. A diferença com a que Luigi carregava era que esta havia sido criada com 3.500, claramente sem deixar registros de sua fabricação. Embora tenha ficado um registro, e foi porque Luigi viu um tutorial para montar a pistola, evidentemente deixando-o em seu histórico. Embora o sistema de saúde pública tenha coisas para melhorar, a insatisfação dos americanos com o sistema privado de saúde mostra que não está funcionando e que há mudanças muito profundas a serem feitas. Visto que não só eles não são atendidos, os turnos demoram muito tempo. Mas, acima de tudo,
eles se endividam de qualquer maneira. Eles pagam mensalmente por esses seguros, mas a cobertura lhes é negada. E eles têm que continuar pagando, além do que devem ao hospital, pelo tratamento. Às vezes, centenas de milhares de dólares. Mas isso não é o pior. Os Estados Unidos enfrentaram várias crises de saúde ao longo dos anos, que surgiram justamente das mentiras do mesmo setor. Sem ir mais longe, podemos citar o exemplo da dependência de fentanil, droga, a qual o presidente teve que impor uma tarifa de entre 25% e 10% sobre as importações para exigir que medidas sejam tomadas contra a sua produção. O fentanil começou como um analgésico para tratar dores fortes, mas sua infiltração descontrolada no mercado negro arruinou a vida de muitas pessoas, como podemos ver nos muitos vídeos de pessoas atravessando Los Angeles, cercadas por pessoas olhando para o chão em um estado de inconsciência. O problema raiz começou mais com o famoso OxyContin, que vocês já devem conhecer, e com a família Sackler, que para obter mais dinheiro decidiu, através de sua empresa Purdue Pharma, causar um dano impossível de reparar. A família Sackler, para dizer de forma muito resumida, transformou a venda de produtos farmacêuticos em marketing, já não pela saúde das pessoas, mas pura e exclusivamente para que sua empresa tivesse mais lucros. Os irmãos Sackler conseguiram fazer com que a medicação, usada exclusivamente para ansiedade, fosse vendida para pessoas que apresentassem algum sintoma de ansiedade, qualquer um. Com a esperança de vender algo novo e com maior marketing, decidiram se voltar para o OxyContin, que continha oxicodona, o que substituía a morfina em sua medicação anterior de referência. Com o OxyContin, a crença geral era de que seria menos forte que a morfina, quando na verdade era exatamente o oposto. Era muito mais forte e também extremamente viciante. Vocês acham que a família Sackler se importou com isso? Obviamente que não. De fato, quanto mais viciante, mais venderia. Eles não se importavam em mentir, dar a droga a menores de idade, nem corromper médicos e reguladores. Qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça recebia uma remuneração extra, se vocês me entendem. Eles literalmente pagavam a qualquer um para mentir, mas especialmente aos médicos, para que recomendassem a droga. Eles mentiam para eles, davam viagens gratuitas, bonificações, qualquer coisa para que o OxyContin se tornasse a nova receita para pacientes com câncer ou outras doenças terminais. Afinal, se morressem, não poderiam fazer parte das estatísticas de vício. Não entrarei em detalhes, mas podem supor o resto. O quão ruim é o sistema de saúde desde a raiz, há décadas. Mentir para pacientes é um fato. Nem mesmo é algo novo que começou recentemente. Nos Estados Unidos da América, a saúde é um negócio, mas nem é um segredo. Eles não têm vergonha de admitir isso. Agora, quem é Luigi Mangione? E por que causou tanto alvoroço na internet? Partindo da premissa óbvia de que muitas pessoas estão insatisfeitas com as seguradoras de saúde, que frequentemente rejeitam pedidos de pacientes. Além disso, quando as fotos do suspeito começaram a circular, podia-se ver que ele era bonito, convencionalmente atraente, digamos. Mas não parou por aí. Luigi foi para uma escola particular só para meninos em Baltimore. De lá, ele se formou com honras e era muito querido por seus colegas. Depois, ele se formou na Universidade da Pensilvânia, onde obteve uma licenciatura e um mestrado em Ciências da Computação e fundou um clube de desenvolvimento de videogames. Ele também foi conselheiro em programas de verão em Stanford. Seu avô, Nicolás Mangione, construiu um império imobiliário que incluía residências para idosos e clubes de campo nos subúrbios da cidade. Durante sua juventude,
Luigi participou como voluntário no negócio familiar Lorien Health Systems, enquanto frequentava o ensino médio. Então sim, Luigi pertencia a uma família com dinheiro. Após a universidade, ele trabalhou como engenheiro de dados para a TrueCar, um site de varejo digital de carros novos e usados. E como se não bastasse, ele foi para o Havaí por um tempo para viver em uma comunidade de surfistas chamada Surf Break, onde mais pessoas afirmam conhecê-lo. Ele é descrito como um homem muito gentil e prestativo. O importante aqui seria o seu passado médico. Luigi teve 2 acidentes, um deles enquanto surfava, que o deixaram com uma dor crônica nas costas. Por isso, teve que fazer cirurgia. Ele tinha espondilolistese, o que causava dormência na região lombar e nos membros. Sentar doeu terrivelmente para ele. Ele não só tinha que conviver com isso, mas também sofria da doença de Lyme, que, entre outras coisas, lhe causava uma névoa mental persistente. Ele estava muito insatisfeito com o sistema médico e como ele e sua condição eram tratados. Todo esse problema tornava muito difícil, se não impossível, manter relações sexuais. A boa notícia é que com uma cirurgia, em 2023, ele conseguiu andar sem medicação. Mas o ressentimento não parou. Parece que nos últimos meses, antes do assassinato, ele se isolou de outras pessoas e começou a ter uma personalidade mais retraída. Junto a isso, podemos observar o que acontecia com sua conta no Goodreads, que é um aplicativo para fazer resenhas de livros. Tendo resenhado quase 300 livros, podia-se ver uma tendência para certos temas. Essas resenhas são privadas agora. Depois da pandemia, começou a ler mais e a se radicalizar. Um garoto que vinha de uma família com dinheiro, por causa de tudo que estava acontecendo e de se informar, chegou à conclusão de que o sistema estava errado. Ruim o suficiente para fazer uma loucura, algo que planejou por um bom tempo. Ou é nisso que acreditamos no momento. Vale ressaltar que ainda não foi tudo dito. Além disso, ela leu o manifesto do Unabomber, que é algo que eu não fiz neste canal, mas que muitos de vocês já devem conhecer, porque é um caso que tem sido exemplo de muitas coisas e, portanto, tem vários documentários. Em 2024, Luigi fez uma resenha deste livro. Ela deu uma classificação de 4 estrelas para A Sociedade Industrial e o Seu Futuro, de Ted Kaczynski, mais conhecido como Unabomber, a quem Luigi Mangione descreveu como um prodígio da matemática. Cito: "É fácil descartar rapidamente e sem pensar como o manifesto de um lunático para evitar enfrentar alguns dos problemas incômodos que identifica, mas é simplesmente impossível ignorar o quão proféticas se tornaram muitas de suas previsões sobre a sociedade moderna. Era um indivíduo violento, justamente encarcerado, que mutilava pessoas inocentes. Embora essas ações geralmente sejam caracterizadas como de um louco, elas são mais frequentemente consideradas como as de um revolucionário político extremo. Ele também resenhou o Lorax, com a seguinte frase: "A menos que alguém como você se importe muito, nada vai melhorar." Que é uma frase também que vem justamente deste livro. É como se ele a copiasse e colasse e dissesse que entendeu perfeitamente. E ele entendeu que tinha que fazer algo. Ler A Sociedade Industrial e Seu Futuro não vai te radicalizar. Mas toda essa combinação de eventos na vida de Mangione fez com que ele decidisse que tinha que fazer algo, mas algo que tivesse algum significado e transcendesse. De volta, ou pelo menos é o que acreditamos, porque ele ainda não fez declarações e continua sendo apenas um suspeito, uma pessoa de interesse. Embora o que foi encontrado em seu manifesto
seja bastante incriminador. Neste, ele esclarecia que havia agido completamente sozinho e também falava de um plano. O que fazer? Você ataca o diretor-geral na convenção anual de contadores parasitas. É seletivo, preciso e não coloca inocentes em perigo. Como eu disse, a realidade é que há muito mais pessoas a favor do que Luigi fez do que contra, pelo menos abertamente. Foi assim que começaram campanhas em sites como GoFundMe, onde apoiavam Luigi querendo pagar todas as suas despesas legais ou pagar alguma fiança, coisa que no final não deram a ele, ou simplesmente para dar-lhe dinheiro. A resposta do site GoFundMe foi retirar todas as campanhas relacionadas ao tema. Além disso, a página do Google do McDonald's, onde Luigi estava, está repleta de críticas negativas e piadas. Muitos dos comentários dizem que é melhor não ir porque há ratos, referindo-se à pessoa que falou com a polícia. A resposta do Google foi remover todas as críticas negativas. Luigi Mangione agora é visto como um herói popular porque a realidade é que muitas pessoas tiveram problemas com as seguradoras. Há muitas opiniões que esclarecem que, embora ele tenha matado uma pessoa, o diretor executivo Brian Thompson matou muitas mais e destruiu a vida de muitas famílias, com políticas que beneficiavam apenas a ele e à empresa. Por outro lado, há pessoas que não o consideram um herói, mas também veem os problemas do sistema de saúde em que se encontram. Falou-se bastante sobre V de Vendetta, seja conhecida pelo quadrinho ou pelo filme. É uma história bem conhecida e se relaciona com o ocorrido aqui. V de Vendetta conta o plano de um revolucionário que daria sua vida pela causa. Assim também Luigi foi comparado com o Coringa por algum motivo. Talvez um detalhe curioso de por que trago à tona este tema é que o empresário Brian Thompson foi assassinado no dia 4 de dezembro. A frase mais famosa de 5 de 5, Ingança, é lembre-se desse 5 de novembro. Se tivesse acontecido um mês antes, isso seria ainda mais usado para falar sobre a causa de Luigi, para quem foram feitos inúmeros pôsteres com a comparação como este que está aqui, no qual literalmente incluem a frase mudando a data. Ele está sendo catalogado como um herói ou um anti-herói, um justiceiro, um revolucionário, todas essas coisas. Mas antes de continuar falando de coisas sérias, vamos falar melhor sobre o que os grandes meios de comunicação fizeram para desviar, como de costume, a culpa da violência para os jogos, em vez de tratar o problema como uma série de eventos em um sistema disfuncional. Para atrapalhar, suponho, eles levantaram o que disse um ex-colega de Luigi. De acordo com a National Broadcasting Company News, como eu disse antes, Luigi estava em um grupo de jogadores de games na Universidade da Pensilvânia. Eles jogavam Among Us juntos. O joguinho de saber quem é o assassino, esse joguinho. Seu colega de classe, Alejandro Romero, falou com a mídia e afirmou que era membro do grupo de Discord em que Luigi estava e disse: "Achei extremamente irônico que, sabe, estivéssemos neste jogo e que na verdade poderia haver um verdadeiro assassino entre nós." Assim que sua foto e seu nome apareceram em 10, meu amigo me mandou uma mensagem perguntando se eu o conhecia, e então eu liguei para uns 10 amigos, ou eles me ligaram. Mas parece que ele também jogou Call of Duty, Halo e Gears of War, todos jogos de tiro com milhões de jogadores em todo o mundo. A Forbes, por exemplo, fez um artigo com o seguinte título: Among Us Explicado. O que se deve saber sobre o jogo que Luigi Mangione, o suposto atirador do diretor executivo, jogou? Aqui é onde tenho que fazer uma pausa. Tenho que parar para confessar algo que acho muito sério, e está tudo bem. Ou seja, está tudo bem se vocês quiserem parar de me seguir. Está tudo bem
se quiserem deixar comentários de ódio e me perseguir para sempre, pelo que vou dizer, porque acho terrível também. E é que quando era mais jovem, joguei Assassin's Creed. Meu primo me mostrou uma vez. E eu gostei, e joguei Assassin's Creed. E também joguei Among Us. Durante a pandemia, na verdade, há vídeos no YouTube de eu jogando Among Us com meus amigos. É muito eu sei. É notícia amanhã. Amanhã isso vai aparecer na TN. YouTuber joga Among Us, futura assassina. Por que isso se tornaria notícia? Por que isso se tornaria notícia? É que realmente, bem, parece que não temos coisas mais importantes para falar neste caso. Que tem de tudo, parece que não é tão importante. Vamos falar então um pouco mais, de qualquer forma, sobre Brian Thompson e a empresa. United Healthcare se tornou a maior negadora de planos de seguros em 2023, no ano passado. A empresa havia implementado inteligência artificial, que tinha uma taxa de negação de 90%. Evidentemente, eles foram processados, pois o software teria causado a morte de pelo menos 2 homens que eram pacientes idosos, aos quais foi negado atendimento após um derrame e uma queda. Estes são apenas 2 exemplos de qualquer maneira, e é o processo que pôde ser feito. Mas com certeza, há muitos mais casos. Disse que a United Healthcare lançou o modelo de inteligência artificial em 2019, e Brian Thompson assumiu o cargo de diretor executivo em abril de 2021, anos antes do processo ser apresentado. Obviamente, ele não foi o primeiro a implementar o programa, mas sim a aproveitar seu uso, já que continuaram a negar quantidades ridículas e inexcusáveis de casos até aquele ano. Agora mesmo, Luigi está preso, e seu advogado já falou sobre o que tentarão fazer, dizendo que ele é inocente e que realmente não há provas concretas contra Luigi. Agora, falando de provas. As provas, na verdade, não são poucas, mas também não são contundentes, ou seja, não há uma câmera que tenha focado seu rosto suficientemente bem enquanto cometia o crime. Mas com tudo o que foi encontrado em sua pessoa no momento da prisão, poderia-se concluir que ele planejou matar o diretor executivo da empresa. Também foram encontradas impressões digitais em uma garrafa de água e uma barra de proteína comprados pelo agressor em uma cafeteria próxima ao local do crime, no Starbucks. Por outro lado, a arma encontrada com Luigi foi vinculada aos estojos encontrados na cena do homicídio. No momento, várias coisas ainda estão sendo investigadas e faltam resultados de análises, mas a identificação falsa e o passaporte encontrados em seu corpo também não ajudam. E para encerrar um pouco este vídeo, que talvez seja a primeira parte de outros vídeos, porque estou ficando sem tempo, falando sobre a mulher que falou com a polícia, ela esperava, em vez da recompensa de $10.000, 60 mil. Ela pensou que eles iriam dar algo a ela, mas na verdade não vão dar nada. Porque em vez de ligar para o 911, ela ligou para outra linha, que é a do Crime Stoppers, que não era a que estava dando a recompensa. Basicamente foi isso, ou é uma espécie de brecha legal, com a qual eles não pretendem pagar. Eles não pretendem pagar a ela. Então ela perdeu o emprego porque duvido que possa voltar a esse McDonald's. Perdeu a empatia das pessoas. E não tem dinheiro. A recompensa que isso pelo menos teria contado para algo. Um diretor executivo de Nova York está processando seus funcionários porque ele alega que todos eles se revezaram defecando no topo de seu Lamborghini conversível. Ontem ele eliminou todos os seus bônus de Natal. E então hoje ele apareceu em um Lamborghini conversível novinho em folha. Com o diretor executivo preso em reuniões o dia todo, os funcionários desceram até o estacionamento embaixo do prédio e subornaram o manobrista para fazer vista grossa. E então eles tomaram alguns laxantes para que estivessem prontos para agir. Quando ele teve tempo de descer até o carro, percebeu que algo cheirava mal. E então percebeu que era o seu Lamborghini Tourdinator bem na frente dele. Então ele começa a gritar com o manobrista:
Como você deixou isso acontecer? O que aconteceu? E o cara diz, eu não sei, ninguém estava aqui, eu não sei o que está acontecendo. E ele diz, eu preciso ver as imagens de segurança. Ele diz, infelizmente as imagens de segurança não funcionam, essas câmeras simplesmente não funcionam. O diretor executivo volta para o escritório e começa a gritar com as pessoas, tipo, isso é sobre os bônus de Natal? E eles dizem, não sabemos do que você está falando, mas parece uma situação bem ruim. O diretor executivo diz, eu vou descobrir quem fez isso, eu chamei o guincho e eles vão levar isso para um laboratório e vamos fazer alguns testes de ácido desoxirribonucleico no cocô, ou seja lá o que for, e ver se há uma maneira de descobrir quem fez isso. Então, chegamos ao fim do caso. Isso é tudo o que aconteceu. Quem era o diretor executivo em linhas gerais. Claro, porque também não comecei a falar sobre toda a sua vida. E quem é Luigi Mangione? O suspeito no momento, a pessoa de interesse. Que tem, bem, basicamente tudo contra, mas que a internet adora. Este é um grande caso para discutir. O tema tem várias facetas. Fiquem à vontade para discutir nos comentários. Façam isso, por favor. Com certeza será divertido assistir. Então me digam o que acham aí embaixo nos comentários. Com isso, terminamos pelo menos essa parte, que suponho que será a primeira. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através dessas plataformas. E sem mais nada para dizer. Aqui tem um vídeo novo. Aqui tem um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus.